Situação, ó. Tá? E olha a situação. Pegar aqui, ó. Essa daqui, ó. Seja um conjunto, tá certo? É P de X. P de X. I Q de X. I, P de X com X em 1. I Q de X com sejam, né? Aqui não é seja, é sejam. E desde o início, porque são várias informações, tá? Eu botei antes, tá errado. É seja um conjunto universo, P de X, I Q de X com X pertencente a 1. Famílias de proposições, e é claro, pela notação, você já sabe que elas estão indexadas por U. Tá? Ali são famílias. E AB e A, um subconjunto do universo. Então, nesse caso, você tem várias proposições. Você tem essa proposição R aqui. Existe X em A, tá ok? Vamos às possibilidades. Tá ok? PX e QX. Ah, não é? Porque, observe, essas duas famílias geram uma terceira família. Qual é a família? É a família PX e QX com X pertencente a U. Você está entendendo? Duas famílias, eu gero uma terceira família. Aí eu crio essa proposição. Agora me diga, quem é a negação de R? Aí o esquema é geral. O esquema aqui, ó, esse esquema é geral. Esse esquema vale para qualquer proposição, inclusive para proposições compostas, de negação dessa e dessa. Ok? Então, você é capaz de dizer qual é a negação dessa? Qual é? Qual é a negação dessa daqui? Existe X em A tal que PX e Q de X. Qual é a negação? Negação disso? PX com QX. Qualquer que seja X em A. Ou seja, não PX ou não QX, qualquer que seja o quê? X em A. Ah, muito bem. Entendido? Entendido? Se a R for, muita letra, né? Muita. Se a R for PX e QX, qualquer que seja X em A. Qual é a negação da R? Qual é? Existe X em A, tal. Existe X aonde? Em A. Tal que. Não tem vírgula não, tá? Tal que Não PX ou. não PX ou não QX. São os esquemas que são aplicados em situações. Entendido? Entendido? Aham. Tá certo? Por exemplo, olha o exemplo aqui, tá? Vamos ver se você entender. Proposição P. Existe X em Q nos racionais, tal que X à quinta mais 3x2
igual a 1, tá? Tá? X à sexta, duas coisas, ó. X à sexta menos 7x4 igual a menos 2. Tá? Aliás, não. Não é esse exemplo, não é para aí não. É assim, que eu estou tratando com esse exemplo lá, né? Vamos lá. Estou colocando o carro diante dos bois, tá? Colocando x5 mais 2x2 é diferente de 1 e x7 menos 3x3 é diferente de menos 2, qualquer que seja x em Q. Sim, estou nesse contexto, tá? Dando um exemplo do outro contexto, de outra coisa legal. Então, qual é a negação de P? Qual é? Existe x em Q. Existe x em Q. Tal que x Existe x em Q. X aqui no matriz ao quadrado igual Não tem vírgula, pelo amor de Deus. Tal que x à quinta mais 2x ao quadrado. x à quinta mais 2x ao quadrado igual a 1. Ou x à sétima mais ou 3x ao cubo igual a menos x à sétima, tá? 3x ao cubo Menos 3x ao cubo. é igual a menos 2. 3x ao cubo igual a quê? Menos 2. Entendido? Aí, ó. É o ovo. Tá? Então continuando. Esquemas são gerais. Isso são fórmulas. Isso são fórmulas que eu estou dando para você fazer negação. Fórmulas lógicas. Entendeu? Fórmulas lógicas. Tá? R. Existe x em A, tá bom? Tal que px ou qx. Qual é a negação de R? Qual é? Qual é a negação de R? Qual é? Negação disso, ou seja, não px E não qx, e não qx, qualquer que seja x em A. qualquer que seja x em A. Acompanhando aí o tempo? Acompanhando, tá? Qualquer que seja x em A. Entendido? Tá? Entendido? Se for px ou qx, desculpe, se a R for px ou qx, né? Qualquer que tem uma vírgula, qualquer que seja x em A. Qual é a negação de R? Qual é? Existe x em A. Existe x em A, Tal que não px. tal que Não px. não px e Não px. não qx. Portanto, se eu quero mostrar que a R é falsa, basta mostrar que a negação de R é verdadeira. Tá bom? Aí se você, como é que você mostra que a negação de R é verdadeira? Exibindo um x0 em A, tal que isso aqui é verdade. Aí esse x0 que você exibe, o que é que ele é de R? Contra-exemplo. Tá certo? O contra-exemplo aparece quando você quer negar uma proposição usando o quantificador universal. Certo? Olha aqui, ó. Essa daqui.
Se a R tem essa cara aqui, ó. Existe x em A, tal que Px implica Qx. A negação, né? A negação. A negação é não PX. Qual é a negação? Qual é a negação de P implica Q? Foi visto na aula passada. Qual é a negação? Você... P e não Q. P e não Q. Porque quem é P implica Q? P implica Q. Quem é? É não P ou Q. Essa é a definição. P implica Q por definição é isso. Então quem é a negação disso? P e não Q. Então qual é a negação de R? Qual é? P não PX. Px e Não PX. não Qx. Qualquer que seja X, né? Qualquer que seja x e tá? De novo, fazer todas aqui. Px implica Qx, tá certo? Px implica Qx, tá? Px implica Qx, qualquer que seja que x em A. Qual é a negação de R? Qual é? Qual é a negação de R? Existe x em A. Tal que PX e não QX. Tá o quê? PX e não QX. Px e não Qx. Entendido? Diga. Ali em cima é o E e não o O. Em PX e não PX, qualquer que X tenha. Por quê? Porque é a negação, ó. É a negação disso, ó. Ó, o esquema sempre, não esqueça. Você não pode esquecer que eu estou fazendo isso tudo do primário. Px, vírgula, qualquer que seja o x em A. Qual é a negação? Existe x em A, tá o quê? Não Px. Existe x em A, tá o quê? Px. Qual é a negação disso? Não Px, qualquer que seja x em A. Mas qual é a proposição que eu estou negando aqui? Estou negando essa. Px implica Qx. Qual é a negação disso? Px e não Qx. Porque esta proposição é não Px ou Qx. Então, quem é a negação disso? Px e não Qx. Entendeu? Tá? Suponha que a R é essa. É essa. Existe x em A, tal que Px, se e somente se Qx. Tal que Px é equivalente a Qx. Qual é a negação disso? Olha, quando você tem... Volte para cá, ó. Para cá, vem para cá. Quando você tem duas famílias de proposições, essa família das Px, essa daqui x, você tem essa família. Você tem Px
e QX com X em U. Você tem a outra família, PX ou QX com X em U. Você tem a outra família, PX implica QX com X em U. Você tem família, família, família. Cada família dessa gera duas proposições usando os dois quantificadores, quantificador universal e quantificador existencial. E ainda tem essa, né? PX é equivalente a QX, X em U. Isso aqui são famílias. Cada família dessa gera duas proposições usando os dois quantificadores. Quantificador universal e quantificador existencial. Estão entendendo o contexto? Então você tem, com essa família aqui, eu gero esta proposição. Isso aqui não é uma família de proposições. Isso aqui é uma proposição. A família gerou uma proposição, usando o quantificador existencial. Tá? Especificado em A, no conjunto A. Muito embora a família seja a família indexada por U, mas eu estou criando a proposição, fazendo a especificação em A. Tá? Então, qual é a negação de R? Qual é? Não, é a negação disso, qualquer que seja o X em A. E qual é a negação da equivalência? Qual é? Qual é? Não PX. PX e o quê? Não QX. Ou não PX e QX. Aí não tem esse parênteses. Não QX. O que, hein? Qualquer que seja X em A. Entendido? Vai olhando no tempo aí, garoto. No tempo aí. Entenderam? Estamos entendidos? Professor, Diga. qual seria o valor de proposição? Na verdade. Por exemplo, qual seria o valor de R? O que é que seria esse valor? Ou é verdadeiro ou é falso. Porque isso é uma proposição. Aqui eu tenho as famílias de proposições. Quando eu escrevo só PX, isso não é uma proposição. O que eu tenho é, para cada X, uma proposição PX. PX somente não faz sentido. Algumas pessoas dizem, é uma proposição aberta. Vai depender do valor. Não, uma proposição aberta, não existe proposição. Proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então o que eu tenho aqui é uma família de proposições indexadas pelo universo U. Então quando eu tenho isso, eu gero, usando os quantificadores, proposições. Isso aqui sim, isso aqui eu sei, ou é falso ou é verdadeiro. Essa afirmação, essa implicação é verdadeira, qualquer que seja X em A, isso é uma afirmação. Ou é falso ou é verdadeiro. É verdadeiro quando isso aqui é verdadeiro, qualquer que seja X em A. E é falso quando? Quando existe X em A, tal que isso aqui é falso. Ou seja, tal que isso é verdadeiro. Por quê? Uma proposição é verdadeira se e somente se a sua negação é falsa. Tá? Se a sua negação é falsa, se a sua negação é verdadeira, a proposição é falsa. Entendido? E por último,